Boa tarde a todos. Eu sou Fernando Lara, professor aqui na Weizmann School of Design, na Universidade da Pensilvânia. E hoje estou muito feliz de estar conversando com vocês, mesmo que virtualmente, apresentando algumas ideias do meu livro mais recente, o Spatial Theories for the Americas. Queria agradecer ao professor Thomas pelo convite e o Nivaldo, que está comigo nessa sessão hoje, que espero a gente possa ter boas conversas. Deixa eu colocar meus slides aqui para serem na tela. Bom, o livro Spatial Theories for the Americas foi publicado no ano passado, faz um ano, novembro de 24, e ele foi escrito é, ao longo dos 4, 5 anos anteriores, aí de 2019, 2020 até 2023, né, quando o manuscrito ficou pronto. E o verdadeiro teor do livro está no subtítulo, né? As teorias espaciais para as Américas é um desejo, é uma ideia de projeto futuro que inclui o meu laboratório de teoria, história e arquitetura, o laboratório Prepositions, inclui meu trabalho aqui na Universidade da Pensilvânia, inclui o trabalho como editor da série Pensamento da América Latina, com a Romano Guerra Editora. Eu espero que um dia, talvez nas próximas gerações, tomara que eu ainda esteja nesse planeta, possa ver o surgimento e o desenvolvimento de teorias espaciais específicas para as Américas. Então, é um desejo, é um objetivo, é uma estrela guia. O verdadeiro teor do livro está no subtítulo: Contrapesos a 5 séculos de Eurocentrismo. É disso que realmente se trata o livro. Eu vou começar explicando a imagem da capa, porque a imagem da capa ela é muito importante para mim. Essa imagem, até onde eu sei, né, no melhor do meu conhecimento, tem umas expressões em inglês que são difíceis de traduzir, né? To the best of my knowledge. Até onde vai o meu conhecimento? Esse desenho é o registro mais antigo de arquitetos nas Américas. Esse registro eu encontrei nesse documento, que é um documento produzido em Oaxaca, no México, no meados para o final do século XIV. E aí, pense aí, ano 1350 da nossa era, da nossa maneira cristã de contar o tempo. Essas duas pessoas estão naquele documento, naquele códice, e elas têm uma página inteira ali sobre o templo, e esses dois indivíduos são as pessoas responsáveis pela construção do templo. E elas estão aí segurando uma corda, seguramente medindo alguma coisa né, que faz parte da construção do templo, e essa imagem representa esta ação de construir, de projetar, né? É, eu digo que é uma anotação provisória de antiguidade, porque eu tenho certeza que existem registros mais antigos do que esse do século XIV. Nós só ainda não os trouxemos à tona, né? Ainda não demos espaço para que possa surgir registros de arquitetos nas Américas, do que nós chamamos de arquitetura, nós entendemos como arquitetura nas Américas, mais antigos do que esse, que é aí de mais ou menos 1370, por aí. O ser humano está nas Américas há mais de 20 mil anos e, com certeza, as maravilhosas civilizações anteriores americanas registraram
né, os sujeitos, os agentes que construíram seus espaços na Amazônia, nos Andes, no Mississippi, no Vale Central do México, por todo lado onde o ser humano passou e criou sociedades, ele deixou registros arquitetônicos. É, eu pus esse registro na capa do livro, não só porque até onde eu sei, provisoriamente, o registro mais antigo de arquitetos nas Américas, mas também porque esse documento expressa, simboliza muito bem o que aconteceu com o nosso conhecimento, né? Esse documento foi produzido, como eu disse, em Oaxaca, no sul do México, aí pelo ano 1370, 1380. Depois ele foi sequestrado no século XVI, foi dado de presente para o imperador Carlos V da Espanha. E como uma criança sequestrada, né, ele mudou de nome. Esse documento, em algum momento, se chamou Códice Lisboensis, porque ele esteve em Lisboa. Na época, lembramos, Portugal e Espanha estavam reunidos sobre Felipe II. Depois ele se chamou Códice Constantinopolitanos, porque esteve em Constantinopla. E hoje a academia tradicional chama esse documento de Códice Vindobonensis, porque ele está na Universidade de Viena, na Áustria, é onde ele reside atualmente, né? O nome original desse documento é Ianatoa, e ele é uma metáfora é, muito significativa do que aconteceu com grande parte do nosso conhecimento sobre as Américas. O que não foi destruído, o que não foi queimado, foi coberto, né, para usar a expressão de Leopoldo Zéa, foi encoberto por um eurocentrismo hegemônico que mudou de nome, muda o nome das coisas, que absorve, apropria questões locais sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de citação. Bom, a gente sabe essa história toda, não vale, não vale a pena gastar tempo aqui repetindo. Eu só acho esse registro muito importante e comecei o livro por aí, né? Mas comecei o livro por aí e agora eu vou gastar alguns minutos contando um pouco da minha trajetória, porque é, imagino que alguns na plateia me conhecem, mas outros não, né? Eu cresci em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e estudei arquitetura aí na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz um mestrado em semiótica e teoria da literatura, porque na época não existia pós-graduação, não existia mestrado em arquitetura na UFMG e eu não tinha condições de sair da cidade para estudar fora. E começou aí a minha paixão pela linguagem, pelo significado, pela maneira como as coisas tomam significado, né? Esse estudo de semiótica. Quando eu saí para o doutorado, há 30 anos atrás, eu percebi um fenômeno muito interessante. Existia uma excepcionalidade no caso brasileiro, que não está nas formas, não está na materialidade, não está na geometria. A excepcionalidade brasileira, na minha opinião, está na apropriação popular da, da arquitetura moderna. Então, meu doutorado foi sobre isso, foi sobre a classe média brasileira adotando, absorvendo, apropriando elementos da arquitetura moderna, dos edifícios dos grandes arquitetos, e aplicando em suas residências sem arquitetos, né? Documentei dezenas de casas em Belo Horizonte que não foram projetadas por arquitetos, mas que têm uma fachada, principalmente,
bastante moderna. O plano, a planta da casa só muda depois, a organização espacial da casa muda depois. Primeiro muda a fachada, ainda nos anos 50, na primeira metade dos anos 50, basicamente. Esse estudo abriu as portas para entender a América Latina. Na verdade, quando eu fui dar aula na Universidade do Texas, eu fui como latino-americanista. E o Texas me abriu várias. Eu sou muito grato à Universidade do Texas em Austin, eh, primeiro por ter me reformado como latino-americanista, com um grupo muito forte lá de estudos latino-americanos, que estuda questões raciais, que estuda questões de gênero, que estuda uma visão contemporânea do que significa a América Latina. Naquele momento, tive a oportunidade de escrever com Luiz Carranza o livro Modern Architecture in Latin America, que é um livro survey, né, que é um livro que eh, passa, um livro-texto, que passa por todo o século XX, por toda a América Latina. E escrever esse livro me deu vários desafios e várias oportunidades. Nós criamos uma exposição. Essa exposição era basicamente esse banner que foi impresso em vários tamanhos diferentes. O banner original tem 1,80 m por 9 metros e depois, dependendo do lugar, ele tomou outras proporções, outras dimensões, dependendo da sala onde foi exposta. Mas ele foi exposto em 27 lugares diferentes, 23 deles nas Américas. Eu tive a oportunidade de ir a uns 17, 18 desses 23. E a, a importância desse banner para o meu trabalho e para o que veio depois é que pela primeira vez esses edifícios foram colocados juntos em um formato gráfico. Por quê? Porque, como a gente escreveu na introdução desse livro, é, os países latino-americanos, até os anos 80 do século passado, funcionavam como arquipélagos, eram ilhas separadas uns dos outros, né? Quando eu apresentei o livro em Buenos Aires, por exemplo, Ramon Gutierrez me perguntou, confirmando isso, perguntou se eu sabia quantos países latino-americanos Oscar Niemeyer visitou. E a resposta dele é um. Oscar Niemeyer esteve na Venezuela logo antes de projetar o Museu de Caracas. Nunca esteve em Buenos Aires, não há registro. Nunca esteve em Montevidéu. Nunca esteve na Cidade do México. Mário Pani, sim, esteve no Brasil, e, bom, etc. Não vale a pena. Isso é mais uma anedota, uma historinha do quão arquipélagos éramos. E isso tem um impacto direto na história da arquitetura, porque os professores brasileiros, meus professores, que escreveram a história da arquitetura moderna, né, do Brasil, escreveram no século XX sobre os arquitetos brasileiros e sobre Le Corbusier, Bauhaus e Frank Lloyd Wright. Os argentinos também escreveram sobre os argentinos, arquitetos argentinos, Le Corbusier, Bauhaus e Frank Lloyd Wright. Os mexicanos escreveram sobre os arquitetos mexicanos, edifícios no México, e Le Corbusier, Bauhaus e Frank Lloyd Wright. Então, o que que esses países têm em comum? Le Corbusier, Bauhaus e Frank Lloyd Wright? Só isso? Isso é insuficiente. Tem muito mais relação para a gente discutir e trabalhar. Nos últimos anos, eu vejo com muita alegria um crescimento de estudos comparativos, supranacionais, em que os temas atravessam essas fronteiras provisórias do Estado-nação e discutem espaços, arquiteturas, paisagens de um modo supranacional, né? Ou, ou comparativo ou internacional. A escritura, a montagem dessa exposição também e a viagem a vários países com ela
ela coincide, no meu caso, com a descoberta pessoal de uma teoria, de um corpo teórico que a gente chama de teoria decolonial, que mudou bastante a minha forma de entender a arquitetura. Tem sido comum, né, nos últimos anos, quanto mais eu apresento e discuto a teoria decolonial como forma central de entender a arquitetura das Américas, muitas vezes eu me deparo com perguntas do tipo: Ah, Fernando, mas isso é uma moda norte-americana, mais uma moda norte-americana que está sendo empurrada abaixo das nossas gargantas. Sim, o centro de discussão da teoria decolonial foi no final do século XX e na primeira década do século XXI nos Estados Unidos, mais precisamente na relação entre Walter Mignolo, na Universidade de Duke, e Arthur Escobar, na North Carolina, University of North Carolina. A distância entre as duas universidades é de 30 quilômetros. Tem uma relação muito próxima as duas universidades ali na Carolina do Norte. Mas esse pensamento foi todo desenvolvido por pensadores sul-americanos. Nesse momento, até é interessante fazer o recorte, porque o México, com toda a sua gravidade em termos de pensamento da América pré-colombiana, o México não participou tanto do desenvolvimento da teoria decolonial. Você tem Edmundo O'Gorman nos anos 60, 70, tem Leopoldo Zea, tem Sergei Gruzinski, mas esse corpo teórico, esse pensamento que a gente chama de decolonial, ele foi totalmente desenvolvido por pensadores sul-americanos. Aníbal Quijano, do Peru, Henrique Dussel, argentino radicado no México, Walter Mignolo, argentino que vive entre Buenos Aires e os Estados Unidos, e Durham, Arthur Escobar, colombiano, e por aí vai. Tem Gros Fogel, o Santiago Castro Gomes, tem vários, Denise Ferreira da Silva, a lista continua. É. Mas esses pensadores, esse corpo teórico da teoria decolonial, ele me forçou a pensar algumas questões centrais na arquitetura. Primeiro, a contribuição de Edmundo Gorman, lá dos anos 60, onde ele começa a discutir o fato de que a ordem dos fatores da história da ocupação das Américas está invertida. O Edmundo Gorman demonstra cartograficamente que não é que a Europa estava se modernizando e por isso conseguiu cruzar o Oceano Atlântico e dominar as terras do lado de cá. É porque eles dominaram as terras do lado de cá que eles se modernizaram. Isso está colocado lá pelo Edmundo Gorman, lá em 1958. Depois, já no final do século XX, a gente tem a contribuição de Aníbal Quijano, essa é fundamental, junto com Emanuel Wallerstein, tem um texto clássico de 1992, no momento em que Sevilha comemorava 500 anos da chegada de Colombo ao Caribe. Quijano, que trabalhava na CEPAL do Chile, outro centro sulista de produção de conhecimento muito importante, a CEPAL. Quijano, que trabalhava na CEPAL, demonstra que, em termos de teoria econômica, não é que as Américas participaram da evolução do capitalismo moderno. Não haveria capitalismo moderno se não fosse pela ocupação europeia das Américas. Logo depois, tem várias publicações, no final dos anos 90, várias publicações de Walter Mignolo, de Henrique Dussel e principalmente de Arthur Escobar. Esse, sim, para mim, um pensador central do século XXI das Américas. Porque Arturo Escobar desafia a ideia
de desenvolvimento, uma ideia que é muito central para a arquitetura moderna do continente, principalmente na América Latina. A arquitetura moderna ela é desenvolvimentista. O Comas vai lembrar da discussão que nós tivemos aqui com David Letterbarrow há 2 anos atrás sobre exatamente esse tema. E Escobar demonstra é, que não existe modernização sem colonização. São duas faces da mesma moeda. E isso, para mim, foi uma mudança fundamental. Porque eu tinha passado, no momento em que eu li Escobar, aí por 2010, 2012, 10 anos atrás, um pouco mais, 15 anos atrás, eu tinha já há algumas décadas trabalhado com arquitetura moderna na América Latina e sempre com a necessidade de adjetivar a arquitetura moderna. Então, para explicar a arquitetura moderna na periferia do capitalismo, eu tinha que falar de uma modernidade incompleta, de uma modernidade conservadora, de uma modernidade deslocada, né? Lembra a grande contribuição de Marina Weissman e de Christian Fernandez Fox, né? A ideia da modernidade apropriada, que surge do Sal aí nos anos 80. Eu me formei com essa ideia. O Sal e essa geração da Marina Weissman, ah, agora me escapou o nome do grande professor argentino. Bom, eu vou lembrar daqui a pouco. Da Silvia Arango, é, uma geração um pouco mais jovem do Thomas, do Carlos Martins, da Ruth, que nos deixou recentemente, e deixou um buraco enorme. Ela, com certeza, tem uma contribuição enorme para essa discussão. Essa ideia de uma modernidade deslocada, uma modernidade adjetivada, foi fundamental na minha formação. E no momento em que eu encontrei a obra de Arthur Escobar, eu percebi que não precisava adjetivar, porque a colonialidade, a desigualdade, a assimetria é parte integrante do processo, não é um efeito colateral da modernidade, é parte fundamental do processo. E aí, entrando para ver como que a arquitetura participou desse, desse processo de modernização-colonização, né? Eu pude ligar os pontos ali, naquele momento, 2019, 2020. O primeiro texto importante que eu acho que eu publiquei sobre essa questão saiu no The Plan Journal em 2020, colocando que a arquitetura ela, é, ela participou desse processo. O desenvolvimento da arquitetura como disciplina, a sistematização da maneira de projetar, a separação entre desenho e obra, a maneira como a gente trabalhava até uma década atrás, os desenhos em planta, corte, fachada, é, faz parte do processo de modernização, claro, mas também do processo de colonização. E aí o que eu pude elaborar naquele momento foi trazer o Aníbal Quijano para o âmbito da arquitetura e para o âmbito da teoria da arquitetura, pensando no século XVI. Tá? Parafraseando o Quijano, eu propus há 5 anos atrás, e esse debate tem sido muito, muito interessante. Eu propus o seguinte: não é que as Américas participaram na sistematização da arquitetura que aconteceu na Europa, principalmente em torno do norte da Itália, no século XVI, né? Scamozzi, Palladio, todos esses, Serlio. Não haveria arquitetura como nós conhecemos se não fosse pela ocupação europeia das Américas, né? E aí vale lembrar
que é, a definição moderna de arquitetura dos últimos 500 anos é a separação temporal entre o que é desenhado hoje e o que vai ser construído no futuro. Mas existe também uma separação geográfica. Londres eh, decretando ou controlando o que era construído aqui na Filadélfia, onde eu estou. Lisboa controlando o que era construído em Salvador da Bahia, depois no Rio de Janeiro. É, Madrid controlando o que era construído em Tenochtitlan, que passou a se chamar Cidade do México. Esse processo de controle à distância, e a distância é tanto temporal quanto geográfica, a gente chama de arquitetura. E ele é um processo que participa intimamente da colonização. Não dá para separar, né? Em Austin, eu tive a chance de organizar um seminário em 2020, onde 20 estudiosos da questão da teoria da arquitetura decolonial vieram participar. Nós conseguimos produzir dois livros a partir disso. O livro da esquerda, publicado pela Universidade do Texas, tem textos de Ruth Design, tem textos de Luiz Noel, são textos do Fernando Nespral, de Buenos Aires. São textos um pouco mais historiográficos, são estudos de caso um pouco mais historiográficos. O livro da direita, sobre conceitos espaciais, ele é, como diz o título, mais conceitual. Ele vem diretamente de uma demanda do JSAA, o Journal of Society of Architectural Historians, que me pediu, em 2021, para organizar um número onde eu estaria encarregado de convidar 6 ou 7 pensadores para discutir que tipo de moldura teórica devemos desenvolver para ler a história espacial das Américas. Isso está ligado diretamente ao livro Spatial Concepts for the Colonizing the Americas, que editei com Felipe Hernandes, com textos de Luiz Carranza, de Ana Maria León, de Claire Cardinal Pett, de Zara Mason. Esse é um livro que foi fundamental. Organizar esse livro foi muito importante para mim e ele me levou a elaborar o livro Spatial Theories for the Americas, que é a minha resposta a isso tudo. E claro, como pano de fundo dessa, desse projeto de entender as Américas, vem esse mapa que eu desenhei há mais de 10 anos atrás. Na verdade, eu fiz duas versões desse mapa. Eu tinha feito uma versão em 2005 com Kostoff, Frampton, William Curtis, e depois, quando Jean-Louis Cohen publicou o livro dele, eu adicionei, eu refiz o mapa. Mas basicamente esse mapa, eu peguei todos os edifícios mencionados nesses 4 livros, o- os capítulos do Kostoff sobre o século XX, o livro inteiro do Frampton, as primeiras versões, né? Não essa última, o livro do Curtis e o livro do Jean-Louis Cohen, e eu pus um pontinho no mapa para cada edifício mencionado por eles. E o mapa fala tudo por si, né? O mapa é autoexplicativo. É, a ideia de arquitetura moderna, como muito bem colocou o William Curtis, foi muito honesto nessa colocação dele, ela aparece como propriedade intelectual da OTAN, né? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qualquer manifestação arquitetônica fora da OTAN tem muita dificuldade em entrar na discussão sobre a arquitetura moderna, né? Claro que esse mapa é extremamente enviesado, extremamente OTAN-cêntrico, porque existem manifestações modernas, né? Claro, quando a gente inclui, por exemplo, a colonialidade como parte da modernidade, infraestruturas coloniais foram construídas nos últimos 400 anos por todo o planeta, né? Na Índia, em parte na China, nas ilhas da Indonésia, na África inteira, no Oriente Médio.
no leste europeu, por todas as Américas. É, esse mapa é o que passa pelo filtro da ideia canônica de modernismo. E esse mapa, ele me incomoda muito, né? Eu tenho dedicado o meu trabalho a como que denunciar esse otantocentrismo da nossa própria disciplina. É, parte desse trabalho vocês conhecem, que é a coleção Pensamento da América Latina, desenvolvida com a editora Romano Guerra. Não vou passar muito tempo aqui, mas aí eu explico um pouco o livro, as primeiras partes do livro, os primeiros 4 capítulos, são um desafio de denunciar o eurocentrismo, né? E os outros 7 capítulos são momentos da história da arquitetura das Américas que eu acho importantes, que eu acho que deveriam ser elevados, para que a gente possa um dia, no futuro, como eu disse no início, desenvolver teorias espaciais para as Américas. Eu vou me focar no capítulo 1 aqui, nos próximos 15 minutos, que me restam de tempo dessa apresentação, para explicar como que as Américas aparecem ou desaparecem da história da arquitetura, né? Eu peguei vários livros canônicos de história da arquitetura, desde o Bannister Fletcher, do final do século XIX, até os livros do Jarzembert, Prakash e o livro da Kathleen James Chakraborty, já do século XXI, para entender como que as Américas entram na história, né? No livro do Bannister Fletcher, a primeira edição não menciona a palavra América ou americano ou American, nada, 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 nada. Na edição de 1919, que é a primeira que inclui a ilustração da árvore, a América é mencionada no prefácio para dizer que eles estavam muito orgulhosos que o livro estava sendo usado como livro-texto na América. Claro que aí eles se referem apenas aos Estados Unidos. Depois, aparece um capítulo sobre os edifícios da história de Chicago. E esse capítulo é interessantíssimo porque o Bannister Fletcher, aí já é só o filho, né, editando a terceira edição de 1919. O Bannister Fletcher Jr. diz que a arquitetura de Chicago do século XIX foi resultado de um crescimento econômico anormal. Claro, isso é uma quase que um ato falho, né? Porque mesmo quando a arquitetura de Chicago, das Américas, é inovadora e avança para além do que se construía na Europa, o inglês diz que é resultado de um crescimento econômico anormal, né? Ou seja, não pode assumir que aquilo é a norma de jeito nenhum. A norma continua sendo a Inglaterra, a Alemanha e a França. Em outro momento, eles discutem a arquitetura do México e escrevem poucas frases sobre o México. E uma das frases é: a arquitetura antiga do México é irrelevante a ponto de não merecer mais do que poucas linhas do nosso livro. Então, em 700 páginas, eles mencionam a América 3 vezes. A primeira vez para dizer que o livro estava vendendo na América, a segunda vez para dizer que a história de Chicago é resultado de um crescimento econômico anormal, e a terceira vez para dizer que a arquitetura pré-colombiana do México é irrelevante, eles não vão gastar tempo com ela. Essa é como a América aparece no primeiro grande livro global de história da arquitetura. O livro do Mumford, de 1938, o segundo que eu analisei, já tem. O Mumford é norte-americano e ele tem um livro ainda bastante eurocêntrico, mas pelo menos ele coloca em diálogo com as cidades americanas. E extremamente enviesado a ideia de que é, o grid, o dameiro espanhol, né, na América Latina, ele significa atraso e repressão, e na América do Norte, ele significa democracia e igualdade. Poxa, o grid é o mesmo. Como que ele pode significar duas coisas diferentes, né?
Claro, o grid não tem esse poder e a maneira como a sociedade trata o espaço é diferente. Mas mesmo no caso da Nova Inglaterra, onde ele diz que o grid representa uma democracia nascente, só era democracia se você excluísse todas as mulheres e todos os homens não brancos, né? Democracia era só para o homem branco proprietário de terras, era o único que tinha direito a voto, né? Todos os outros, metade do mundo que não é homem, metade do mundo que não tem o cromossomo Y. E a grande parte das pessoas que não são brancas ou que não são proprietárias de terra não participavam dessa democracia. Então, que democracia é essa? Nós estamos nos perguntando até hoje, né? O livro do Benévolo eu incluí por uma questão muito interessante. O Benévolo fala, não nesse livro, em outra obra, o Benévolo diz que a cidade da Renascença ela foi construída nas Américas. Essa frase do Benévolo ela foi cunhada em 1968 num seminário em Caracas, organizado pelo Gasperini. Benévolo nunca colocou essa frase no livro canônico História da Città, mas o Seminário de Caracas foi publicado 30 anos depois, na República Dominicana. E a palestra do Benévolo, a fala do Benévolo, é muito interessante, porque ele diz com todas as letras que a cidade renascentista foi de verdade construída nas Américas e que a ocupação das Américas teve um impacto enorme no que se fez na Europa a partir do século XVI. Bom, Benévolo falou isso em 1968. Há de se perguntar por que que ele não incluiu nada disso no História da Città, que foi publicado alguns anos depois. Ele estava claramente trabalhando nesse livro naquele momento, né? Essa fala ficou escondida, escanteada, até que um grupo na República Dominicana publicou os anais desse seminário 30 anos depois, né? Bom, o Tolstói, que tentou fazer um livro bastante global e merece ser reverenciado por isso, porque o livro dele, de 1985, é muito mais global e menos eurocêntrico que qualquer livro anterior. Mas o próprio Tolstói, ele, no capítulo em que ele fala ele ainda usa palavras antigas como descobrimento, né, que a gente não usa mais. Quando ele fala do descobrimento das Américas e da colonização das Américas, ele tem uma frase que é a seguinte: no século XVI, duas grandes transformações mudaram a história da arquitetura. A primeira foi a descoberta dos clássicos greco-romanos pela, pelas elites europeias, que a gente chama de renascentismo. A segunda foi a colonização das Américas. Ponto. Essa frase já é um avanço enorme. Mas dois parágrafos abaixo, o Spiro Tolstói se autocorrige e diz que a ocupação das Américas deveria ter influenciado conceitos e ideias na Europa do século XVI. Mas, segundo ele, não influenciou. Só financiou com ouro e prata as construções do século XVI, tanto na Espanha quanto as canônicas em Roma, como, por exemplo, o Tempietto de Brunelleschi, de Bramante, desculpa, o Tempietto de Bramante, que foi financiado pelos reis da Espanha e era uma espécie de embaixada espanhola, no Vaticano, né? Então, o avanço de pensar o impacto da colonização das Américas, da invasão e ocupação das Américas na teoria da arquitetura, ele vai se desenvolvendo devagarzinho, muito devagar, né? Aqui está o mapa que eu fiz do livro do Tolstói,
mostrando onde estão os sítios, os paisagens e os edifícios que ele citou, né? E é bem melhor do que o mapa do século XX de Frampton, Curtis e Jean-Louis Cohen. É, Richard Ingersoll foi aluno de Tolstói, fez algumas edições do livro com ele, mas eu examinei a edição de 2018 porque é o livro mais usado para ensinar história da arquitetura na graduação nos Estados Unidos. E o Ingersoll já tem um mapa muito melhor. Ele já, primeiro ele coloca a colonização das Américas como invasão, como colonização, não chama mais de descobrimento. Ele inclui várias civilizações pré-colombianas no seu livro. Ele expande para o Oriente Médio, expande para a região do norte da Índia, do Tibete, ou seja, existe uma expansão significativa do Kostoff, aqui de 85, para o Ingersoll 2018. O livro do Jarzombek e do Prakash, ilustrado pelo Xing, é, expande ainda mais. E esse é um livro com muitas ilustrações. Esse é um livro onde os textos são curtos, então ele tem um impacto ainda maior para o ensino da graduação, porque ele traduz visualmente, graficamente, essas arquiteturas, essas manifestações no espaço construído. E ele expande ainda mais. É, essa expansão merece ser discutida, e eu discuto isso no final desse primeiro capítulo do livro, porque tem um problema aí. Grande parte da expansão foi pré-moderna, é pré-moderna. O número de sítios e edifícios citados do Kostoff para o Jarzombek Prakash, ele aumenta 5 vezes. É uma expansão de 500% de sítios construídos antes de 1492. Quando a gente pega edifícios e paisagens modernos, depois do século XVI, essa expansão é apenas de 50%. Ou seja, uma expansão foi de 500%, a outra foi de 50%. O que que isso diz? Isso diz que essa grande expansão do do campo do conhecimento da arquitetura, ele não inclui a modernidade, ele inclui só os espaços da antiguidade, os edifícios da antiguidade. E esses edifícios da antiguidade, eles não chegam na, na contemporaneidade. É como se todas essas civilizações tivessem acontecido, foram geniais, foram maravilhosas, mas ficaram lá no passado. O presente é totalmente concentrado no Atlântico Norte de novo. O único livro que rompe com isso é o livro da Kathleen James Chakraborty. Esse sim vale a pena estudar como um desafio de ruptura dessa dicotomia em que o passado pré-moderno é global e diverso, mas o moderno é totalmente otocêntrico e dominado pelos países do hemisfério norte. A Kathleen James Chakraborty, claro, começa o livro dela comparando a Casa de Vidro de Lina Bobardi com uma mesquita no Cazaquistão, construída no ano 1400. Só de começar o livro comparando esses dois edifícios, já é extremamente novo a perspectiva dela. É, Tem também a questão de que ela tem capítulos inteiros dedicados às civilizações andinas, às civilizações do Vale Central do México. Ela parte do ano 1400 como uma base e ela consegue costurar esses edifícios bem. Continua ainda bastante separado, né? Meu problema, por exemplo, é que a gente sempre coloca o mundo dessa maneira, com a Europa no centro e essa dicotomia de leste e oeste, e essa
maneira tradicional de contar a história, né, que é extremamente canônica, que sai do Egito, passa para a Grécia, passa para Roma, passa para Idade Média, para a Renascença, chega aí nos Estados Unidos no final do século XIX e retorna com a centralidade moderna no século XX para a Europa. É, existem várias outras trajetórias possíveis que precisamos incluir. Tem uma trajetória da China, aqui na Pensilvânia, na UPenn. Eu tenho sido muito exposto à história e teoria da arquitetura chinesa, porque 40% dos alunos são chineses, tem uma grande relação com Beijing, Shanghai, Hong Kong. É, o meu próprio trabalho de entender conceitos americanos que vêm das civilizações pré-modernas das Américas é fundamental para expandir isso. E, por último, o giro que eu tenho proposto para os meus alunos, que é uma maneira de desnaturalizar alguns conceitos. Por exemplo, claro, primeiro, seguindo Torres de Garcia, colocar o sul apontando para cima. Isso é básico, já tem 80 anos, né? Torres Garcia fez isso em 1943. Depois, a partir dessa centralidade nas Américas, que é onde eu estou, né? Quem está ao meu oriente é a Europa. E quem está no meu ocidente é a Ásia, a China e o Japão. E só de embaralhar esses conceitos já faz os alunos pensarem bastante, né? Epa, então o Oriente pode ser entendido como a Europa e o Ocidente pode ser entendido como a China. Esse é o meu Ocidente. E o meu Oriente é o Mediterrâneo e a África. E a partir daí, costurar todas essas manifestações de arquitetura e tentar entender como elas se manifestam no presente. O resto do livro discute isso. As populações que vieram da África, do continente africano, forçadas pela pelo tráfico da escravidão atlântica, elas trouxeram conceitos africanos para as Américas. Onde eles estão hoje? Como eles se manifestam hoje? Isso é uma questão básica. As populações que estavam nas Américas há milhares de anos antes das chegadas dos meus antepassados europeus, é, onde estão hoje as manifestações da maneira de lidar com o espaço deles, né? As populações que vieram da Ásia, no caso brasileiro, uma imigração japonesa enorme, mais recentemente uma imigração chinesa, o que elas trouxeram para as nossas Américas, né? As Américas são muitas, as Américas são plurais e a gente precisa discutir arquitetura a partir das Américas. Esse é o ponto final da minha apresentação. Estou muito animado com a perspectiva de discutir isso com vocês esse sábado à tarde. Muito obrigado.